Ganhar dinheiro é fácil, ficar rico é outra história. Num cenário limpo, com fundo cinza claro, vemos Girinho. Ele está com a mão no queixo, pensativo, enquanto observa uma pilha de dinheiro em cima da mesa. A expressão no rosto não é de alegria, é de dúvida, de alerta. Porque ele finalmente entendeu algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para perceber. Ganhar dinheiro é fácil, mas ficar rico é outra história. Tudo começou numa manhã de terça-feira. Girinho olhava os extratos da conta bancária, entradas de Pix, freelas, comissão de afiliado, dividendos de ações, 1001 fontes diferentes. Era dinheiro entrando, todos os dias. Mas ao fim do mês, o saldo era o mesmo, às vezes até menor. Como pode? Ele pensava. Se eu ganho cada vez mais, por que parece que estou sempre no mesmo lugar? Essa é a pergunta que milhões de pessoas evitam encarar. Porque é doloroso. É frustrante e, acima de tudo, é contraintuitivo. Vivamos num mundo onde o ganhar é romantizado. Ganhe 10 mil por mês. Fature 6 dígitos em 7 dias. Aprenda o segredo dos milionários. Mas o segredo real, o que ninguém quer te contar, é que o dinheiro não é o fim, é o começo. Girinho começou a investigar. Ele conversou com amigos que tinham rendas altas e descobriu um padrão cruel. Um designer ganhava 15 mil e devia 25 no cartão. Um médico faturava 30 mil por mês e financiava tudo em 60 vezes. Um influenciador com 300 mil seguidores morava de aluguel atrasado. O que essas pessoas tinham em comum? Elas sabiam ganhar, mas não sabiam segurar. Porque ficar rico não é sobre quanto entra, é sobre quanto fica. É sobre quanto você multiplica. É sobre o que você não perde. Girinho percebeu que o problema não era financeiro, era comportamental. Enquanto ele achava que precisava de mais dinheiro, o que ele realmente precisava era de mais clareza, mais direção e mais consciência. É fácil ganhar dinheiro se você for criativo, esforçado ou tiver uma boa rede. Mas é quase impossível ficar rico se você não sabe para onde o dinheiro vai, gasta para parecer alguém que não é, se sente culpado em guardar. Troca patrimônio por prazer imediato. Esse foi o começo da jornada do Girinho, e talvez seja o começo da sua também. Porque no final, ganhar dinheiro é só o ingresso. O verdadeiro jogo começa quando você decide ficar rico. O veneno do primeiro dinheiro grande. Quando o dinheiro finalmente chega, ele não só muda o que você tem, ele muda quem você é. E isso acontece silenciosamente. No começo, tudo parece uma conquista merecida. O primeiro salário gordo, o bônus inesperado, aquela comissão alta que vem como prêmio depois de meses de esforço. O Girinho está ali, parado diante do caixa eletrônico. Ele acaba de sacar mais do que já teve na conta nos últimos 2 anos. Os olhos brilham, a mente dispara. Agora vai. Mas o que vem depois disso não é um plano, é um impulso. E aqui começa o veneno. O problema não é o dinheiro em si, é a forma como ele nos transforma, sem a gente perceber. O primeiro dinheiro grande vem carregado de ilusões. Ele sussurra coisas no seu ouvido. Você merece. Agora você pode. Para que economizar se você pode comprar? Você sempre quis aquilo, lembra? E o que era conquista vira anestesia. Você não pensa mais. Você responde. Responde à propaganda. Responde ao ego. Responde à ideia de que agora, finalmente, você deixou de ser pobre. Só que o Girinho não percebe que o jogo mudou. Antes, ele era controlado pela falta. Agora, ele está sendo dominado pelo excesso. E o excesso é muito mais perigoso que a escassez. Porque enquanto a falta de dinheiro te obriga a ser estratégico, o excesso te faz sentir invencível. É aí que começa o declínio silencioso. O estilo de vida cresce mais rápido que a renda. Os gastos se tornam decisões emocionais. A reserva de emergência é esquecida.
e a disciplina que trouxe o dinheiro até ali evapora. É como se o dinheiro tivesse libertado o lado mais impulsivo, mais imediatista e mais vulnerável do girinho. E sabe o pior? Isso tudo parece normal. Afinal, todo mundo à volta está fazendo igual. O colega que comprou um carro novo, o amigo que foi para Cancún, o influenciador que diz que rico não pensa em preços. Então o girinho começa a se comparar. E comparação, nesse jogo, é uma armadilha. Porque você não enxerga o que está por trás, só vê o que é postado, exibido, editado. Mas a verdade é que o primeiro dinheiro grande é um teste, não um prêmio. E quem não entende isso, repete o mesmo ciclo. Ganha, gasta, ostenta e volta para a estaca zero. Ficar rico não tem nada a ver com o quanto você ganha. Tem a ver com o quanto você resiste. Porque o dinheiro te testa, a todo momento, e a maioria falha na primeira chance. A maldade do conteúdo bem intencionado. O lado sombrio da educação financeira. Ele abre o celular, rola o feed, um vídeo de 15 segundos aparece. Se você ainda não tem R$ 100.000 investidos, está fazendo tudo errado. Pausa. Girin respira fundo. Olha em volta. Sua mesa está cheia de boletos. O cartão já bateu o limite no supermercado ontem. Ele olha para a tela como se fosse um espelho torto. E pensa, então eu sou um fracasso? Esse é o efeito colateral da nova onda de educação financeira fast food. Conteúdo rápido, mastigado, com frases de impacto e uma promessa embutida. Você só está quebrado porque não quer aprender. Mas será que é isso mesmo? A verdade é cruel. Nem toda a educação é libertadora. Algumas são apenas uma nova forma de controle mais sutil, mais palatável, mas ainda assim, uma coleira disfarçada de sabedoria. Vamos ser diretos. Hoje, parte dos maiores influenciadores de finanças não estão ensinando, estão culpando. E o pior, muitas vezes nem percebem. Eles repetem frases como: quem quer dá um jeito. É só não gastar com besteira. Se eu conseguir, você também consegue. Como se o problema do Brasil fosse só gente que compra café caro e não estuda sobre juros compostos. Esse tipo de discurso gera um efeito perverso. Faz você achar que a culpa é sempre sua. Não é só sobre comportamento financeiro, é sobre identidade. Você começa a duvidar de quem é. E mais, se sente culpado por não se tornar a pessoa superdisciplinada que o algoritmo exige. Girin, vendo esse cenário, mergulha em livros, vídeos, podcasts, cursos. Aprende sobre CDB, CDI, COE, FAAI e até uns termos em inglês que ele nem lembra mais. Mas no fim do mês, a grana ainda não fecha. Sabe por quê? Porque conhecimento não resolve tudo. Porque dinheiro não é só número. É emocional, social, contextual. E é aí que mora o perigo. A educação financeira rasa ensina que você fracassou porque não estudou, mas omite que talvez você esteja lutando com um salário que mal cobre o básico, que talvez a sua mente esteja em frangalhos por pressões invisíveis, ou que você nunca teve um exemplo real dentro da sua casa de como lidar com dinheiro de forma saudável. Essa omissão não é neutra, ela machuca, porque o conteúdo que ela para te libertar vira uma prisão mental. Girin percebe isso quando vê um post com a legenda: se você acorda depois das 6 horas, você já está atrasado para a vida. Ele olha o relógio, 6h15. Sente culpa por 15 minutos. Sim, 15 minutos. Mas calma, esse não é um vídeo contra a educação financeira. Esse é um alerta. Porque quando você consome conselhos como quem consome açúcar rápido, doce, prazeroso, você esquece que sabedoria real demora. A gente não engole educação como fast food. A gente digere conhecimento. E, principalmente, a gente precisa entender de onde está partindo. A sua jornada financeira não começou no primeiro vídeo que você assistiu. Começou lá atrás,
quando ouviu que dinheiro era sujo, quando viu sua mãe escolhendo qual conta atrasar, quando entendeu que economizar era a única saída porque não tinha outra. Essas memórias ainda moram em você. E nenhum curso de R$ 97 vai apagar isso da noite para o dia. A educação financeira que transforma precisa de tempo, precisa de contexto, precisa ser humana. Gerim, naquele dia, desinstalou metade dos aplicativos de finanças do celular. E pela primeira vez em muito tempo, parou de sentir culpa. Parou de tentar se moldar a uma ideia de sucesso que nem era dele. E começou a fazer perguntas mais profundas como: o que o dinheiro significa para mim? Que tipo de vida eu quero construir? Que dores eu estou carregando e disfarçando de disciplina? Essa sim é a verdadeira educação financeira, a que começa com perguntas e não com julgamentos. O dilema da ação financeira, quando o medo de errar paralisa. Imagine o Girinho com um livro aberto nas mãos. O título na capa diz: Tudo sobre finanças pessoais. Ele está ali, sentado, cercado de gráficos, planilhas e metas. Ele sabe tudo, literalmente tudo, mas na hora de investir os primeiros R$ 100, trava. Fecha o aplicativo. Adia para amanhã. De novo. Esse é o dilema silencioso de quem aprendeu demais. A pessoa que se educou, que estudou, que buscou cada centavo de sabedoria, mas se transformou em uma vítima do próprio conhecimento. A cabeça está tão cheia de informações que cada passo parece arriscado demais. Cada escolha parece errada, cada movimento parece inseguro. O paradoxo aqui é cruel. Quanto mais você sabe, mais você vê os riscos. E quanto mais você vê os riscos, mais você tem medo de agir. A psicologia comportamental já mapeou esse fenômeno. É chamado de paralisia da análise. A mente entra em sobrecarga, as possibilidades se multiplicam, e ao invés de agir, você calcula, você pondera, você reflete, você adia. Girinho começou estudando para ganhar clareza, mas agora tem tanto conhecimento que tudo parece nebuloso. Investir em renda variável? Alto risco. Investir em renda fixa? Retorno baixo. Tesouro direto? Imposto. Fundos? Taxas. Imóveis? Liquidez. Criptos? Volatilidade. De repente, tudo é um problema. E o tempo vai passando. E o dinheiro parado. E as oportunidades escapando. Essa paralisia é mais comum do que parece, e ela é alimentada por um dos sentimentos mais traiçoeiros da vida financeira: o medo. O medo de errar. A verdade é que, quando se trata de dinheiro, o erro dói, porque ele custa, e porque para muita gente ele carrega um peso emocional profundo. Errar nas finanças é ser visto como incompetente, como um irresponsável, como alguém que não sabe cuidar da própria vida. Por isso, muitos preferem não arriscar nada, mesmo que isso signifique abrir mão de tudo. Girinho, nesse ponto da história, entra num ciclo. Estuda mais para se sentir seguro. Quanto mais estuda, mais percebe os riscos. Quanto mais percebe os riscos, mais sente medo. E com medo, estuda mais. E o ciclo recomeça. Mas aí vem o pulo do gato. Agir com imperfeição é melhor do que esperar a perfeição para agir. Nenhum investidor acerta tudo. Nenhum plano é 100% à prova de falhas. Nenhum movimento é totalmente seguro. E tá tudo bem. O crescimento financeiro real acontece com pequenas ações consistentes, não com decisões épicas esporádicas. Quem enriquece de verdade não é quem tem mais conhecimento, é quem consegue transformar o conhecimento em ação. Quem erra, aprende e ajusta. Quem aceita que a perfeição não existe e quem entende que errar faz parte do processo. Girinho precisou cair em algumas armadilhas para aprender isso. Precisou ver o tempo passando. Precisou olhar para trás e perceber que não agir
foi no fim o maior erro de todos, porque o conhecimento só vira sabedoria quando encontra a coragem de ser colocado em prática. A prisão invisível do sabichão, quando o conhecimento vira jaula. Ele sabe tudo, leu todos os livros, fez todos os cursos, pode citar frases de Warren Buffett de trás para frente, fala de finanças como se fosse um profeta, mas por algum motivo, ele continua quebrado. Você já conheceu alguém assim? A pessoa que parece um gênio da educação financeira, mas está sempre com o nome no Serasa? Aquele que explica a diferença entre ativos e passivos com facilidade, mas não tem sequer uma reserva de emergência? O tipo que ensina o caminho para o sucesso financeiro, mas nunca saiu da estaca zero. Esse é o retrato perfeito da prisão invisível do sabichão. E, talvez, sem perceber, você esteja nela também. Porque quanto mais você aprende, mais você corre o risco de cair na armadilha do orgulho intelectual. Aquela voz que sussurra, você já sabe tudo, agora é só esperar a sorte mudar. E nesse momento, a busca por novas respostas acaba, você se acomoda e quando a vida cobra a ação, você se esconde atrás do seu conhecimento. É por isso que tantos experts em finanças continuam pobres. Eles se tornaram reféns do próprio saber, incapazes de admitir que saber não é o mesmo que fazer. A verdade é que o cérebro humano adora um atalho, e um dos mais perigosos é o da substituição, a ilusão de que entender algo é o mesmo que viver aquilo, que dominar uma teoria é o mesmo que aplicá-la. Mas não é. Você pode estudar como andar de bicicleta durante anos, pode ler sobre equilíbrio, tração, velocidade, mas só vai aprender mesmo quando subir na bicicleta, cair algumas vezes, se ralar e continuar pedalando. O mesmo vale para o dinheiro. Você só aprende mesmo quando coloca a pele em jogo, quando sente o medo de investir, quando paga para ver, quando perde, quando ajusta, quando tenta de novo. É nesse ponto que o conhecimento vira transformação. Mas se você estiver preso à sua torre de sabedoria, observando o mundo de longe, nunca vai construir nada de verdade. E é aqui que a ilusão da inteligência financeira mostra o seu lado mais cruel. Ela te faz acreditar que você está avançando, quando na verdade está parado. E pior, ela ainda te faz olhar com arrogância para quem está tentando, para quem erra, para quem quebra a cara, como se eles fossem menos capazes, menos preparados. Mas, no fim das contas, são esses que evoluem, porque o fracasso deles é real, e real é o único caminho para a riqueza verdadeira. Agora, imagine uma pessoa que nunca leu um livro de finanças, nunca fez um curso, nunca ouviu falar de juros compostos. Mas todos os meses guarda uma parte do que ganha, investe no que entende, aprende com os erros, mantém os pés no chão e cresce aos poucos. Essa pessoa, por mais simples que pareça, está anos-luz à frente de quem sabe tudo, mas não faz nada. E, talvez, sem perceber, ela já esteja rica, enquanto o sabichão segue no mesmo lugar. O último degrau: saber pouco, agir certo. Você não precisa ser um gênio financeiro para ficar rico. Não precisa decorar fórmulas, nem entender cada curva de um gráfico da bolsa. Não precisa saber o PIB da Malásia, nem a inflação projetada da zona do euro. Mas precisa de uma coisa, só uma coisa: disciplina. Enquanto os intelectuais da pobreza gastam horas debatendo se o dólar vai subir ou cair, o verdadeiro rico está simplesmente investindo todo mês. Sem drama, sem se emocionar com o noticiário, sem mudar a rota por qualquer vento. Esse é o segredo dos vencedores silenciosos. Gente que você mal nota, que não aparece em stories de Dubai, mas que está construindo um patrimônio invisível mês após mês, sem precisar saber tudo, apenas sabendo o básico e repetindo o básico milhares de vezes. Sabe o que é mais cruel? Quem sabe muito sobre dinheiro costuma cair numa armadilha mental chamada overthinking. O pensamento excessivo paralisa, você começa a duvidar do que antes era simples. Será que ainda vale a pena investir no Tesouro Selic? Mas e se o Fed aumentar os juros lá fora? E a eleição do ano que vem? Resultado, você não age, você espera, você se trava. Enquanto isso, quem não tem tanto conhecimento, mas tem coragem de agir, passa na sua frente.
A inteligência financeira que funciona não é a que impressiona os outros, é a que te faz agir agora, mesmo com medo. É fazer uma reserva antes de precisar. É cortar o supérfluo antes de quebrar. É investir antes de saber tudo. É esse o tipo de inteligência que enriquece, silenciosa, discreta, sem aplausos. Enquanto você espera o momento ideal para começar, alguém menos informado já começou e já passou você. Esse é o fim do paradoxo. Ganhar dinheiro é fácil. Ficar rico exige uma força que quase ninguém tem. A capacidade de repetir o simples até ficar milionário.